Meu amigo torcedor vascaíno, você aí lembra aquele período de infância, quando você ia brincar de pique-pega com seus amigos do bairro e se colocava em prática o seguinte: só vale pegar quando não tiver colado na parede. Essa daí é para quem das antigas vai lembrar. E o Vasco tá agindo exatamente dessa forma no mercado. Só vale pegar quem é cria. Só vale contratar quem é cria. Porque se já não bastasse, né, um pacotão de crias da base com Coutinho, Souza e Alex Teixeira, as últimas informações dão conta de que mais crias podem chegar. Alan, que tem um pré-contrato com o Botafogo, está balançado com a possibilidade de voltar a vestir a camisa do Vasco ao lado dos seus amigos. Inclusive, já até deixou claro ao Botafogo sobre esse desejo e vem costurando um acordo com o clube carioca para assinar com o Vasco da Gama, dar um bolo no Botafogo e fechar com o Vasco. Mas não para no Alan não, porque Thales Magno, sim, mais um cria da base Cruz Maltina, que hoje veste a camisa do New York City, está tendo contato com Pedrinho. O Pedrinho vem tentando costurar um acordo de empréstimo com o New York para ter Thales Magno no segundo semestre de 2024. Aí, meu amigo, eu tenho que falar aqui com você. Você já pensou Thales na ponta esquerda, que seja Adson ou algum outro reforço na ponta direita, Verratti como nosso camisa 9, Payet, Coutinho, Alan e mais um volante ali? É coisa de doido, né? É coisa para realmente tornar o Vasco da Gama de um clube que vai lutar para não cair a um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Até porque se tem cria chegando, tem reforço também chegando, não sendo cria, tá? Um colombiano, ontem foi confirmada a informação, está fechado com o Vasco da Gama. Emerson Rodrigues, que bagunçou o Flamengo na Libertadores, realmente vai ser o primeiro reforço do Vasco da Gama nessa janela de transferência. O primeiro não, né? Porque já temos Coutinho, já temos Souza, já temos Alex Teixeira. Como se muda rápido um clima no Vasco, de uma equipe que vinha de uma goleada para Flamengo, resultados ruins contra Palmeiras, Cruzeiro, Juventude, um técnico bagunçado na cadeira do treinador. Mudou rápido. E hoje, de um clube assim bagunçado, o Vasco, né, vive um momento aí de lua de mel com o seu torcedor. Agora podemos falar como é bom ser Vasco. Mas enfim, Vascão, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, com esse sorriso aqui no rosto, né, neste Acorda Vascão, eu faço questão de rapidinho, ó, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? É o seguinte, minimiza a tela e você vai ver essa palavrinha inscreva-se. Você vai vir agora nela e já vai se inscrever no nosso canal. Ajudem o nosso crescimento. Estamos aí na meta de ainda hoje chegar à marca dos 133 mil inscritos, eu conto muito com a sua ajuda. Então se inscreva, além disso também curta o nosso vídeo, ou seja, deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois é de suma importância para a divulgação e o crescimento do nosso canal. E também ative o seu sininho de notificação para que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. E ó, esse aqui é o Acorda Vascão, que é sempre o primeiro vídeo do dia. Os membros do nosso canal têm acesso exclusivo antes. Você que é membro do canal do Gigante Vasco, venha antes das 7 horas da manhã, pois ele já estará disponível para você. E especialmente quem é membro. Show? Vambora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. E é claro, começar aqui primeiramente, né, este Acorda Vascão, antes de falarmos sobre a contratação de Emerson Rodrigues, a possível chegada do Alan, Souza, Coutinho, Thales Magno, Teixeira. Eu quero falar sobre o que aconteceu ontem em São Januário, porque nós somos um canal que falamos de Vasco. Falamos não apenas de futebol masculino, falamos do basquete, falamos do vôlei quando voltar, falamos do futsal e quero falar aqui sobre futebol feminino. Vamos valorizar também o futebol feminino, as meninas, né, da Colina que ontem simplesmente golearam a equipe do Coritiba dentro do nosso Caldeirão pelo placar de 5-1 no jogo de ida das quartas de final, com gols marcados por Graciela, 2 gols de Mavi
1 de Sara. O Vasco da Gama venceu a equipe do Coritiba pelo placar de 5-1 e está cada vez mais próximo de conquistar o acesso para a Série A2. O Vasco hoje disputa como se fosse a terceira divisão do Campeonato Brasileiro após um ano ridículo, vergonhoso, vexatório que era no ano passado a SAF do Vasco da Gama gerindo esse futebol feminino que hoje novamente voltou para as mãos, né, querendo ou não, da associação e saiu das mãos da 777 Partners. Então uma grande notícia aí, o nosso Vascão goleando São Januário ontem dentro de São Januário. Tudo que se trata de Vasco é sempre muito importante a gente trazer aqui a vocês. E falando sobre Vasco, né, se teve goleada do feminino, tem assunto sobre Coutinho, Crias. Ontem também tivemos a informação que o Vasco encaminhou a contratação do atacante colombiano Emerson Rodrigues. Inclusive a informação é que já está certo, fechado. O jogador que chegará por empréstimo ao Vasco da Gama com opção de compra. Um atleta que nesse momento pertence ao Milionários da Colômbia. Informação é que o acordo negociado pelo clube nos últimos dias é exatamente desse empréstimo com opção de compra por metas estabelecidas, como por exemplo o número de jogos como titular e minutos em campo. A tendência é que realmente ele fique no Vasco até o meio do ano que vem. Para quem não conhece, Emerson Rodrigues é um ponta, uma posição hoje muito carente dentro do atual elenco do Vasco da Gama, que pelo Milionários enfrentou o Flamengo na fase de grupos da Libertadores e deu uma bela assistência, essa daí que está aparecendo na imagem a vocês, para o gol de Daniel Ruiz, no jogo que foi disputado na Colômbia. O Milionários hoje, no Campeonato Colombiano, a gente sempre faz questão de trazer o contexto, né, que o atleta, no caso, joga. Ele está numa posição, até assim, olhando, bem colocada. É o segundo colocado do primeiro grupo, do grupo A do Campeonato Colombiano. A fase, né, o Campeonato Colombiano, ele funciona de uma outra maneira em comparação com o Brasil. São 20 clubes que disputam. No caso, os 8 primeiros dessa primeira etapa se classificam para um quadrangular final, que se divide em 2 grupos, A e B, e os 2 primeiros de cada grupo, eles se enfrentam aí numa semifinal, né? E no caso hoje, o Milionários é o segundo colocado do grupo A, com 8 pontos conquistados em 6 partidas disputadas, né? Porque tem sempre gente aí que fala. Então, hoje é um clube que realmente vive um bom momento. O jogador Emerson Rodrigues tem 22 partidas na temporada, 2 gols marcados, 3 assistências. É um atleta que vinha jogando constantemente, tá? No Milionários. A última partida dele no clube colombiano foi agora, no dia 2 de junho, quando atuou durante 77 minutos. Ele enfrentou a equipe do Flamengo pela Copa Conmebol Libertadores, atuando inclusive durante 90 minutos do jogo, em que infelizmente aqui no Maracanã o Milionários acabou sendo derrotado. Lá na Colômbia, né, a gente acabou de trazer essa informação a vocês, o jogador também enfrentou a equipe do Flamengo. À época, né, o Milionários empatou o jogo pelo placar de 1-1 e o Emerson Rodrigues deu uma assistência para o gol de Daniel Ruiz. Então, assim, é um jogador que joga, é um jogador que disputa. Pelas estatísticas que eu vi, é um atleta que gosta muito de jogar pelo lado direito do campo. Tem 1,74 m de altura, ou seja, é um ponta direita, né? E tem 68 quilos. Informações mais a fundo sobre esse atleta, o que temos a trazer a vocês é o seguinte. É um ponta direita de fato, que surgiu no Milionários da Colômbia. Na primeira passagem pelo Milionários foram 57 jogos, 8 gols e 8 assistências. Números assim muito bons que o credenciaram a se transferir para o Inter Miami, clube do Lionel Messi, um jogador que jogou com o Messi no futebol norte-americano. Ele foi negociado pelo Milionários ao Inter Miami pelo valor de 2 milhões e 400 mil dólares, algo em torno aí de 12, 13 milhões de reais, mas acabou nos rosados, como é conhecido o Inter Miami, jogando pouco. Foram 25 jogos e apenas 2 gols marcados. No ano seguinte, ele foi emprestado para o futebol mexicano, vestiu a camisa do Santos Laguna do México e acabou não deixando saudade também por lá. Foram 31 jogos, 2 gols e 2 assistências. Em fevereiro, voltou ao Milionários e tinha vínculo de empréstimo até o dia 30 desse mês, mas o clube optou por antecipar o fim. Então, nesse momento, ele tinha um empréstimo do Santos Laguna ao Milionários. Seu contrato se encerra agora no dia 30. O Milionários optou por não renovar o contrato com o jogador. Então ele está vindo, nesse momento, vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. É um ponta direita, um jogador aí que, de acordo com informações, é muito rápido, tem aí boas opções de finalização. É um jogador que realmente vai causar ali uma fumaça na ponta direita do Vasco, uma posição hoje tão carente dentro do elenco. Então assim, eu gosto, tá? Hoje o Vasco carece de pontas e o Vasco contrata um ponta que há um mês atrás estava disputando a Copa Conmebol Libertadores e bagunçando o sistema defensivo do Flamengo, que hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores, querendo ou não querendo, tirando a rivalidade de fato, né?
de fora, deixando um pouquinho a rivalidade. É um dos melhores sistemas defensivos hoje do futebol brasileiro. É um pontinha veloz aí que chega, né, para realmente bagunçar esse setor ofensivo do nosso Vasco da Gama. Bom nome, torcedor. Então, mais um acerto, né? Pedrinho parece que está mostrando e fazendo questão de mostrar ao grupo norte-americano o que é fazer uma janela. Porque, olha, meu amigo torcedor, se nós temos aí, né, um pacotão de reforços, como a gente já informou a vocês, formado por Coutinho, Souza e Teixeira. Souza e Teixeira já fechado, como informamos ontem a vocês. Coutinho também praticamente certo, resta apenas ajustar os últimos detalhes aí para um anúncio, que deve acontecer até sexta. Tem mais um jogador desse grupo de amigos que não está presente, que é o Alan. Inclusive, na semana passada, foi se divulgada uma imagem do Souza, do Coutinho e do Alan treinando juntos em um campo na Barra da Tijuca. Ontem a gente viu uma imagem do Teixeira, do Souza e do Coutinho treinando juntos numa academia. Na semana passada, o Teixeira não esteve presente, o Alan esteve presente, foi um treino no campo. Então, assim, é uma amizade muito forte. É uma amizade que vem de anos, anos e anos. 4 jogadores que jogaram juntos nas categorias de base do Vasco da Gama há quase 15 anos atrás. É isso, é sobre jogadores que são amigos, se amam, assim, amor de amizade, tá? E tinha por sonho jogar junto. Teixeira, o Souza e o Coutinho realizaram esse sonho, irão jogar juntos no Vasco. E o Alan, que foi um nome que sim, queria vestir a camisa do Vasco, foi um nome que sim, esteve esperando uma proposta do Vasco lá no início do ano. Foi um nome que também o Pedrinho levou ao Alexandre Matos, ao grupo norte-americano, mas foi negado, recusado esse nome à época, tá? Nome que foi levado à mesa e foi recusado pela diretoria do Vasco da Gama, como se viu num clube nos Emirados Árabes, em que ele não queria mais permanecer, tinha por desejo um retorno ao Brasil, e viu o Botafogo, que é o clube do seu pai, colocando à mesa um contrato para assinar, um pré-contrato para assinar, ele vendo a possibilidade de voltar ao Brasil e vestir a camisa de um clube do Rio de Janeiro, que é a sua cidade natal, sabendo que o Vasco o deixou de lado, o Alan não pestanejou, tá? O Alan fechou, assinou o contrato. Não foi culpa do Alan assinar o contrato com o Botafogo. Eu faria a mesma coisa. Porque o clube que ele ama não valorizou. E agora, sabe o que está acontecendo? O Vasco, como é o Pedrinho, o dono da parada, o gestor da situação, que queria trazer o Alan lá em janeiro, quer o Alan agora. Inclusive no papo que Coutinho teve com essa atual diretoria, ele também falou sobre isso. Poxa, eu queria o Souza, eu queria o Teixeira, eu queria o Alan. E aí que foi deixado na mesa. Coutinho, o Alan já tem um pré-contrato com o Botafogo, Coutinho. E aí o Vasco, diante disso, está tentando fazer o que pode. E a informação é que, inclusive, o Vasco tenta fazer o que pode, o Coutinho, o Souza e o Teixeira também. Porque a informação é que, diariamente, esse trio aí tá perturbando o Alan. Tá pegando o telefone todo dia e falando assim, ó. E aí, Alan? Já rescindiu com o Botafogo? Vai fechar com o Vasco quando, Alan? E o Alan tá ficando louco. O Alan tá ficando maluco. Tão doido que já até mudou de opinião. O Alan que tem esse pré-contrato assinado com o Botafogo, teoricamente, vai se apresentar agora, no dia 1º de julho, está balançado, tá? O Alan, inclusive, já mudou de opinião e, nesse momento, quer jogar no Vasco da Gama, mas o dono do Botafogo, que é o John Textor, nesse momento, bate o pé também, porque não quer perder o atleta, ainda mais para o rival do Rio de Janeiro, que é o Vasco da Gama. O que pesa, nesse momento? A questão da multa rescisória. O Alan fechou um pré-contrato, mudou de opinião, quer atuar no Vasco. Ok. O Textor não vai liberar porque vai perder o jogador para um rival, que é o Vasco da Gama. E há uma multa rescisória alta. Inicialmente, a informação é que a multa girava no valor de 20 milhões de dólares, 100 milhões de reais. Vou ser sincero aqui a vocês. É um valor muito alto e anormal para uma multa de um jogador como o Alan. O Alan é craque, tem 33 anos de idade, é novo, mas não é nenhum jogador novinho, promessa, revelação para ter uma multa rescisória acima da casa dos 100 milhões de reais. Isso não é normal. Ontem à noite eu tive uma informação que deu aí a mim passada, e a informação eu passo também a vocês, inclusive foi algo até colocado também ontem na live lá do Mundo Ed, que é uma pessoa muito próxima, e é importante falar da gestão do Pedrinho, que a multa hoje do Alan não é de 20 milhões de dólares, não é de 75 milhões de reais, é de 13 milhões de reais. Uma multa rescisória, ao meu ver, baixa, tá? 13 milhões de reais é baixíssimo para um jogador como o Alan, de 33 anos de idade, que na última temporada teve 34 partidas com a camisa do Aouada, 3 gols marcados, 7 assistências, sendo que isso não é nem a característica dele. Um jogador de seleção brasileira, um jogador de Everton, de Premier League, um jogador de Napoli da Itália, um jogador diferenciado.
craque de bola, de Copa América 2019, sendo campeão com a seleção brasileira titular, tá? É esse o tipo de jogador que a gente está falando. Uma multa de 13 milhões de reais, meu amigo, me desculpa, paga e contrata. Vai ser ridículo pagar por saber que o Vasco poderia estar com o Alan de graça, mas um jogador como o Alan, 13 milhões de reais, paga. Se o Vasco pagou 10 pelo Hugo Moura, 13 para o Alan é dinheiro de pinga. Não é nada em comparação com o volante que o Vasco pagou 10 milhões de reais, que foi o Hugo Moura, junto ao Atlético Paranaense. Aí você pode até perguntar, Lucas, então você quer dizer que o Vasco vai pagar 13 milhões de reais e o Alan vai ser o novo reforço do Vasco? Meu amigo, não. Hoje, de fato, infelizmente, a maior possibilidade é que chegue dia 1º de julho e o Alan se apresente no Botafogo. Mas nesse momento o jogador quer vestir a camisa do Vasco, o que sempre foi um sonho dele. E hoje o fato do Vasco querer, e acima de tudo, o fato dos seus amigos estarem no Vasco da Gama, pesa muito para que o retorno ao Vasco aconteça ao invés de uma ida para o Botafogo. O Vasco observa, não vai cometer nenhum tipo de loucura. O Alan vai tentar sim, junto ao Botafogo, negociar essa rescisão contratual. Até porque não adianta em nada para o Botafogo ter um jogador dentro do seu elenco que não quer estar lá. O Alan não quer jogar no Botafogo, hoje ele quer jogar no Vasco da Gama. E o que nos resta é esperar. Os crias vão fazer a missão deles. Os crias vão perturbar o Alan o máximo que podem para fazer com que ele feche com o Vasco da Gama. Felipe, e é importante falar aqui com vocês, também é um ex-jogador, hoje que é o diretor técnico do Vasco, que perturba o Alan no bom sentido. Felipe e Alan jogaram juntos no Vasco da Gama lá em 2011, no título da Copa do Brasil. Felipe era titular e o Alan também era titular. Então são jogadores aí, né, um ex-jogador e o outro, ainda atuando profissionalmente, que tem certo grau de amizade, tem certo grau aí de influência, de relação, né? Com o Pedrinho também. Tá aparecendo essa imagem aí vocês, que é a imagem do Pedrinho, do Alan e do Felipe treinando juntos numa academia aqui no Rio de Janeiro. Isso há muito tempo já. Quando o Alan, na época, ainda vestia a camisa da Napoli, como tá aparecendo aí na imagem a vocês. O Alan vestiu a camisa do Napoli entre os anos de 15 e 20. Então isso, pela imagem, pelo jeito do Alan, deve ser ali no ano de 2018, 2019. Então, realmente, são partes que têm certo vínculo de amizade, que têm um conhecimento, que têm uma relação e que isso influencia muito. O Alan estará dentro da sua casa com pessoas que ele gosta, Coutinho, Souza e Teixeira dentro das 4 linhas, e pessoas que ele gosta muito também na presidência, que é o Pedrinho e o Felipe, que hoje é o diretor técnico. Então, assim, ele vai estar mais em casa do que nunca no Vasco da Gama, com seus amigos, com uma diretoria que ele gosta, que ele tem relação antes mesmo no lado do futebol e que se sentiria muito em casa. Colocando isso ao lado do Botafogo, é difícil para qualquer atleta pensar em vestir a camisa do Alvinegro Carioca. Com todo respeito ao Botafogo, tá? Mas hoje o Alan quer vestir a camisa do Vasco. Isso fica ainda mais provado quando a gente olha para as redes sociais do Alan e vê que o atleta segue páginas de Vasco, segue o próprio Vasco da Gama, porém não segue absolutamente ninguém se tratando do Botafogo. Não segue o perfil do Botafogo, não segue John Textor, não segue páginas relacionadas ao Botafogo. Hoje o desejo do jogador é vestir a camisa do Vasco. Alô, Vascão! A minha opinião, paga, tá? Paga por esse atleta que é cracaço de bola. Show, Vascão! E olha, para prosseguir, fechar o vídeo e falar sobre mais um cria, pois foi como a gente falou, né? Só vale cria. Porque a informação que temos a trazer aqui a vocês neste momento, neste Acorda Vascão, é sobre Thales Magno. Esse jogador aí, novo, de 21 anos de idade, que se destacou muito no Vasco na temporada de 2020, com o Luxemburgo sob o comando técnico da equipe, neste momento está, sim, no radar do Vasco da Gama. Informações é que o atleta lá no New York City está sem espaço. Nessa temporada foi apenas uma partida jogada, ele não vem sendo nem sequer relacionado para os jogos. Houve um grande problema do Thales Magno com o atual técnico do New York City, que está deixando o Thales de fora, não é normal. Um jogador que ano retrasado teve 11 gols e 7 assistências, ficar de fora. É um problema pessoal. Ele, inclusive, em uma matéria, ele até revelou, ele diz, eu sou o melhor nos treinos e o técnico não me leva para a partida. É um problema pessoal do treinador do New York City com o jogador Thales Magno. E o Thales, é claro, diante disso, ele não quer permanecer também no New York City. Ele quer sair, ele quer buscar, respirar novos ares. O técnico, no caso do New York City, é Nick Cushing. Esse é o treinador aí do clube norte-americano. O Thales hoje é um jogador assim jovem, é claro, com o mercado internacional, inclusive inicialmente era esse o desejo do Thales Magno, de vestir a camisa de um clube fora do futebol sul-americano, fora do Brasil, voltar para a Europa. Tem contrato com o New York City até o final de 2026, então até um contrato também
considerado longo, mas hoje, como ele não vem sendo utilizado por lá, ele sim pensa até em uma volta ao Brasil para vestir a camisa do Vasco da Gama. O presidente Pedrinho manifestou interesse em contar com o atleta, que sempre frequenta São Januário quando pode, tem uma identificação muito grande com o clube, inclusive no ano passado esteve presente em São Januário, mas também internamente se entende que não é uma negociação fácil, tá? Até porque o New York City não está disposto a emprestar o Thales Magno. A informação é que o próprio clube da MLS deixou muito bem claro ao Pedrinho que uma negociação apenas venda. No máximo, um empréstimo com opção de compra. Há 3 anos atrás, o New York City pagou 52 milhões de reais pelo Thales. A informação nesse momento é que o New York City quer pelo menos entre 50 a 75 milhões de reais pelo jogador. Um valor alto. E o que o Vasco se apega? A deixar claro ao New York City o desejo do Thales, que hoje também acontece. O Thales gostaria muito de voltar para casa, voltar para o Rio de Janeiro, atuar no Vasco ao lado do Coutinho, que é o seu ídolo de infância, e acima de tudo, voltar para o Vasco e se valorizar no Vasco. E é isso que o Vasco tenta passar para o New York. Hoje, o Thales não vestindo a camisa do New York City, não sendo relacionado por conta de problemas com o treinador, não é bom para o clube norte-americano. Desvaloriza o Thales no mercado. E volto a repetir, é nisso que o Vasco se apega. É nisso que Pedrinho se apega nas conversas. Mostrar ao New York City que o Thales lá é prejuízo. É importante para o Thales voltar ao Vasco da Gama, se valorizar aqui e na janela do meio do ano que vem, que é a janela do mercado do futebol europeu, ele ser vendido para um futebol de fora, um futebol do exterior, é claro, muito mais valorizado, com valor muito maior após um ano, que com certeza o Thales aqui fará de destaque na colina histórica. Então, o Pedrinho negocia, tenta e é olhar as cenas dos próximos capítulos e o que, é claro, né, poderá acontecer. Assim, é um baita jogador, é um jogador diferente, é um jogador que mudaria muito, né, assim, o nível do elenco do Vasco da Gama. Gostaria muito de ter o Thales Magno aqui na colina histórica. E você, já imaginou? Vamos então fazer aqui um, não compilado, né, mas falar aqui rapidinho. Imagina, Alan, que é um primeiro volante, é pitbull mesmo ali, sendo o nosso primeiro volante. Ao lado do Alan, vamos colocar um JP. Vamos colocar um JP, porque o Alan já tem uma idade mais avançada, não sei se o Souza vai ter pique. Vamos colocar um JP. Formar Verratti como camisa 9. Então a gente tem que pensar em mais 4 jogadores aqui, não, 3 jogadores para compor esse meio campo. Verratti como 9, Alan e Souza, vamos lá, Alan e Souza na dupla de volante e 3 jogadores no meio. Eu botaria Coutinho, Payet e Estrela. Coutinho, Payet e JP. Coutinho, Payet e Emerson Rodrigues, ponta contratado. Meu amigo, não sei. Jogador bom não é dor de cabeça. Jogador bom é solução. E o Vasco poderá ter uma virada de chave tão grande nessa janela de transferências que eu nem imagino o lugar que a gente pode parar o final neste Campeonato Brasileiro. Espero que tudo aconteça, né? Porque, meu amigo, é para mudar muito o nível desse elenco e empolgar, sim, o torcedor do Vasco. A gente merecia isso. A gente merecia ter um melhor momento, de fato, né, como torcedor do Vasco. Ficamos por aqui. Esse foi aqui o nosso Acorda Vascão, um vídeo já agitado nesta manhã de terça-feira e já estaremos aí de volta com o Fala Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.